Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Quarta-feira, 22 de setembro. Já vamos chegando aí ao fim desse mês, mais um mês que vai se acabando. E pois com vocês, Padre Felipe Neco, nessa manhã, dia de São Maurício, desde Joinville. Olha, hoje viemos fazer todo um passeio. Chegamos aqui, saímos cedinho lá de Curitiba para fazer a nossa gravação aqui em Joinville, aqui na cidade. Aqui já peguei bastante trânsito na BR, mas cheguei aqui com o meu cafezinho aqui para acompanhar o Padre Renan nesse programa de hoje. Uma alegria estar com vocês. Olha só, estúdio novo hoje. Estúdio desde a nossa casa de apostolado, de missão aqui da cidade de Joinville. O Padre Felipe se dignou visitar-me. Sou o Padre Renan, uma alegria com vocês. E hoje, como ele falou, desde Joinville a gente está gravando esse programa. Alguns compromissos que o Padre Felipe tinha aqui. Eu falei, então vamos lá e a gente aproveita aí. Fazemos juntos lá, desde Joinville. Compromissos que eu tinha, não, você que era um homem compromissado. Não, eu vim deixar o carro que a gente está... Compromisso, é o compromisso que ele tem em Joinville, eu quero dizer, né? Deixar o carro, tem que vender o carro para o Felipe. Estamos vendendo o carro, né? Vamos ter que começar a juntar dinheiro agora. Vamos ver se até novembro a gente consegue já estar com um carro novo, né? Mas aí estamos acolhendo a ajuda de todos que queiram ajudar, pois aqui estamos recebendo toda a ajuda possível. E depois viemos trazer aqui o carro já vendido e depois já voltamos para Curitiba depois do almoço. Aproveitamos para celebrar uma missa aqui, ter um bom almoço aqui com a família Zaparoli e depois nada. E aqui estamos com mais um programa com vocês aqui nessa manhã. Muito bem, eu não sei se o Padre Felipe começa contando da sua semana, eu começo. Hoje o programa vai ser bem breve, na verdade, porque estava preparando e vi que se a gente entra no catecismo, quarta parte do catecismo, e quiser terminar já direto, então vai ficar muito superficial, né? Ainda que é uma apresentação, mas alguma coisinha a gente tem que falar sobre a oração. Então, decidi dividir em duas partes essa quarta parte. Então, hoje vamos ver a primeira parte. Mas antes, não sei se o Padre Felipe, depois que abrir o chocolate dele, se ele quer contar o que ele fez. Deixa eu começar então. Na verdade, não é que eu tive uma semana muito especial, não. Tive uma semana muito simples, muito ordinária. Eu saí de Curitiba na semana passada e fui direto a Itapoá, a grande Itapoá, paróquia do Padre Rodrigo, nosso amigo, que eu quero mandar um abraço, porque ele fez propaganda no nosso podcast lá na sua paróquia. Opa, um abraço, Padre Rodrigo, obrigadão aí. Eu fui dar uma formação bíblica lá na paróquia dele, uma paróquia realmente estava cheia de gente, né? Normalmente os católicos vão para muitas coisas, mas poucos vão para a formação, e o padre organizou um tríduo bíblico, 3 dias de formação bíblica, e me convidou para dar um dia e fui lá. Falei sobre... e nem me lembro agora do que eu falei. Sobre a Bíblia? Sim, claro, sobre a Bíblia. Mas eu dei já 2 formações bíblicas, então eu esqueci qual foi. Sobre os evangelhos sinóticos. Falei sobre os evangelhos sinóticos lá tinha muita gente, né? Eu achei que esse tema não ia interessar tantas pessoas, mas foi muito bom, muito interesse. E aí o Padre Rodrigo contou um pouquinho da amizade que nós temos, né? Ele foi seminarista menor dos Legionários de Cristo e agora é sacerdote diocesano. Então ele contou um pouquinho da amizade e falou, e o Padre Renan tem um podcast que eu escuto e é muito interessante, fez propaganda lá. Então, se está escutando, Padre Rodrigo, deixa o meu abraço aí, né? Fui dar essa formação bíblica na quarta-feira à noite, depois quinta eu tive uma missa em Guaramirim, então de Itapoá, vim para Joinville, de Joinville fui para Guaramirim celebrar a missa, depois na sexta fiquei aqui em Joinville mesmo para preparar umas formações que eu tinha. Como vem em tema de formação, a gente está cheio, né? Preparar o podcast também, tive preparando na sexta-feira. Então, no sábado tive de novo mais missas em Guaramirim, voltei para Guaramirim celebrar. Lá em Guaramirim, os padres aqui de Joinville estamos substituindo o pároco da paróquia Santos Anjos. Está de férias e estamos substituindo ele. O Padre Martim Tafoy e eu, que somos aqui de Joinville. Então, por isso estou indo muito para lá, né? Ali visitei umas pessoas, atendi em direção, alguma coisa. Então, também foi um dia intenso. E, claro, a missa foi pela noite, mas durante o dia todo tivemos um encontro de jovens do Reino Cristo, fomos no Parque Malve, tivemos um momento de espiritualidade, de formação. Então foi um momento muito bom também, atendi em direção espiritual aos jovens. No domingo eu celebrei um casamento da Larissa e do Diego, foi uma celebração muito bonita, ali
na comunidade Sagrado Coração de Jesus. Acho que ali é Itapocu, é Araquari. Então já fui para outra cidade, só para vocês verem como aqui, quando eu falo Joinville, é diocese de Joinville, né? Mas como missionários a gente vai rodando, né? Fui para Araquari, depois tive minha missa de rito extraordinário, que foi muito bonita. Pedi autorização aos responsáveis ali e na homilia me senti inspirado para falar sobre um tema que eu trazemos vários, né, no coração, dado que a liturgia de rito extraordinário de domingo foi a primeira leitura de ontem da missa, eu acho, da missa nova, que é uma só fé, um só batismo, um só Deus, né? Então eu comecei a falar da unidade, da importância do rito extraordinário. Até eu fiz uma publicação no meu Instagram, né? O rito extraordinário é maravilhoso, é belíssimo, ressalta muito mais a natureza do sacrifício eucarístico, porém não é o único aprovado pela igreja e não podemos dividir. Então somos um. Então comecei a falar sobre isso, teve bastante ressonância positiva, então agradeço a Deus também que me inspirou, né? E depois já domingo voltamos a Curitiba, fizemos o nosso retiro em Curitiba. Eu já saí correndo depois do retiro, o grande padre Felipe, um super retiro que nos pregou ali aos padres sobre a disponibilidade no serviço ministerial, foi muito bom. E depois eu saí já para Joinville de novo, tinha outra formação bíblica em outra paróquia, sobre o tema da eleição de Moisés, a sarça ardente, foi muito bonito também. Então, e aí já continuei por aqui aguardando a ilustre visita do Padre Felipe, que chegou agora. Estamos aqui gravando o nosso podcast. Uma semana simples no sentido que não foram coisas grandes, né? Missa, encontro de jovens, casamento, formação. É um pouquinho da semana ordinária do Padre Renan, mas como perceberam é sempre entre uma cidade e outra, então a gente está sempre correndo por aí, né? Peço desculpa às pessoas que me escrevem e eu não respondo, pois é que, como percebem, não é tão simples. É verdade que eu posto ali no Instagram uma foto de uma cervejinha de vez em quando, de uma caipirinha, mas não é sempre assim, não. A gente vive uma correria, mas o importante é que o serviço a gente faz como instrumento de Deus e Deus continua agindo na nossa vida, né? E falando em correndo também, esse fim de semana eu tive meio assim também, né? Durante a semana foi meio preparação, tinha já algumas palestras, uma live que eu fiz com a Ana Paula Pur na quinta-feira, foi bem legal, falando sobre a vida espiritual, a vida de oração, os inícios, né, uma rotina de oração, especialmente que talvez foi a ideia principal de poder as pessoas, né, especialmente aí para as pessoas que seguem a Ana Paula Pur de São José dos Campos, ela é. E aí estive fazendo essa live com ela, então a semana foi preparando um pouco a live, preparando depois, na sexta-feira eu vim para Joinville, então vocês vão ver que eu vim para Joinville sexta e vim para Joinville hoje quarta. Vim sexta-feira, porque a pedido da Patrícia Taranto aí, que é membro do Reino Christi, pois pediram uma palestra para um grupo de famílias que pois ela acompanha um pouco, que se reúnem, sobre a missa tridentina e a missa nova. Então, pois eu fiz um paralelo entre as missas, né, as coisas que são mais pontuais diferentes, né, da onde veio um pouco a ideia da missa tridentina, foi explicar um pouco essa realidade e terminei, pois isso foi, a gente veio eu vim na sexta-feira para Joinville, pois aí dormi aqui, jantei com várias dessas famílias e depois já no sábado aqui na Casa do Reino de Joinville a gente se reuniu, tive essa palestra de quase 1 hora, né, com algumas perguntas, depois celebrei a missa no rito extraordinário e daqui voltei correndo. Primeiro eu desci pela serra, até esqueci, eu passei por Piem, quase que eu esqueço, pela sexta-feira de manhã eu vim pela serra, não vim pela BR-101, vim pela serra porque eu passei por Piem. Fui visitar aí o escritório do Gevenca, do Fernando Gevenca, e aí ele colocou todo mundo para confessar, colocou todo o escritório dele, são umas 8 pessoas trabalhando, então ele falou, passa aqui para confessar o povo aqui. Então eu confessei todos os trabalhadores dele ali, e nada, pois aí depois almocei com a família dele, e já desci para Joinville pela serra. Agora estão falando que para você se manter num trabalho você tem que ser vacinado, né? Então o Gevenca faz o contrário, né? Para manter um trabalho tem que ser confessado. Tem que ser confessado, com a vacina de Deus. Exato. Mas é interessante, eu estava até pensando nisso mesmo, né? Quanto um católico, um empresário católico, né? Que não tem que ser um super, hiper empresário, ele tem um escritório pequeno de 8 funcionários,
que mais ou menos 8, não lembro agora o número exato, que pois são católicos, todos eles, né? A maioria deles, só um que ainda não era católico de formação, mas de ter essa missão de levar também os seus trabalhadores, né, essa grande liderança de levar também toda a sua equipe, todo o seu trabalho para Deus, né? Então, pois todos ali são pessoas próximas a eles, né? Deve ter compadres ali ou pessoas muito próximas, tinha uma cunhada dele trabalhando, então, mas é bonito ver como pois um grande católico pode influenciar e levar a Deus muitos outros, e não só na sua realidade, talvez de pregação, de testemunho de vida, mas sobretudo isso também no seu trabalho, nessa realidade também pode ajudar muito nisso, né? Então eu passei por Piem, desci para Joinville, aí nós jantamos, aí na sábado tive essa palestra, e depois subi de novo pela serra para Agudos, porque aí o Padre Gino, o grande Padre Gino, que pois está de pároco em Agudos do Sul, pois já tinha pedido ajuda com essas 3 missas, então aí tivemos 3 missas aí na tarde, celebrando, desde a tarde, desde as 4h30, junto com o seminarista William, muito bom, de São José dos Pinhais, ele, muito bom seminarista, aí estava, me acompanhou, participou das 3 missas, o pobre ouviu a mesma homilia 3 vezes, né? Essas missões que os seminaristas às vezes recebem aí, mas esteve me acompanhando, visitamos as comunidades rurais ali de Agudos do Sul, que eu não conhecia nenhuma delas, e depois à noite fomos jantar com a família da Luciane e do Neném, que eu esqueci até o nome dele, mas chamo ele de Neném e Luciane e 2 filhos, que foi até aniversário da filha deles no dia anterior, e muito boa família, eles cantam, tocam na missa, e cantam muito bem, na verdade, os 3, né, o marido e os 2 filhos cantam muito bem. A esposa falou, eu não canto nada não, o padre só lhe anima ali. Eu falei, tá bom, essa parte é boa também, mas muito boa família, muito alegres, muito simpáticos, né, e depois já voltei cheguei em casa quase 1h da manhã, né, porque foi a última missa às 7h30, acabei 8h30, ainda chegamos lá quase 9h para jantar, assim, comer uns salgadinhos, bolinho, e fui sair de lá quase 11 e pouco, à meia-noite, e aí era 1h30 até Curitiba, né, desde Agudos do Sul, e nada, e domingo, a correria de novo, 4 missas também, tive já missa na comunidade nova, na comunidade de Nossa Senhora Aparecida, que é a capela da paróquia, que eu não me lembro ali por Almirante Tamandaré, não me lembro agora qual é o nome da paróquia, creio que é São João Batista, é Almirante Tamandaré. Primeira vez também que fui ali, a pedido da comunidade mesmo, solicitou ajuda com essa Santa Missa, celebramos a missa e já voltamos para o seminário. Dali eu saí correndo, foi aniversário do Vitor, aí o Vitor Martins, do Reino Cristo, grande Vitor, que foi aniversário dele no domingo, e ele pediu, eu estava aí numa chácarazinha que a família dele tem em Piraquara, então estivemos aí com ele, celebrando com a família dele, celebrando pelo aniversário dele, aí comemos rapidinho, já voltamos correndo, porque tínhamos o Mini Family Day em Curitiba. E aí, pois a terceira missa do dia, celebrando no Family Day, às 15 horas, começamos com a missa, tinha bastante gente, né? Fez um solzinho, estava chovendo toda a semana passada, né? Quase, e aí abriu um solzinho, depois veio bastante gente, foi bonito, aí o Padre Alejandro teve uma palestra muito boa sobre o projeto e o programa de vida espiritual, gostei muito, estive acompanhando, estava passando os slides, eu aí, né? O Padre estava dando a explicação, foi bem bonito mesmo. E aí, pois, terminamos um pouco, eu até deixei um povo que estava lá ainda, depois na convivência, e já saí correndo para Bom Jesus, no São José dos Pinhais, para a última missa às 7 da noite. Voltei, com 8h30, com 8h45, cheguei em casa, comi rapidinho já para as orações da noite, porque tínhamos retiro no dia seguinte, e eu, pois, tinha preparado também o retiro durante a semana, porque eu preguei o retiro para os padres, então segunda-feira foi acordar cedo para celebrar para as consagradas do movimento, acordei um pouquinho antes que a comunidade, celebrei, voltei, preguei toda a manhã para os padres, então final de semana foi compacto e intenso, e foi acabando, pois isso do almoço, aí à tarde foi recuperar. Foi uma siesta básica, né? Uma siesta solene, como falamos, uma siesta solene, assim, e nem saí e tava aquele calor segunda-feira, né? Então nem saí do quarto, fiquei ali no quarto, descansando, respondendo mensagens, vendo Instagram e tudo isso, mandando os aniversários.
Ontem foi aniversário do meu pai, que eu dei os parabéns para ele, e hoje já estamos aqui na correria, porque amanhã nós saímos para Canela, né? Temos a alegria de acompanhar um dos nossos irmãos, o irmão Lucas, quase já padre, diácono Lucas Ternier Machado. Ele é original dali De Gramado. De Gramado, né? Mesmo, a família dele está vivendo agora em Canela, se não me equivoco. E pois entrou no seminário menor, se não me equivoco também, em Porto Alegre. E pois, terminando sua etapa de formação, chegou já aqui no Brasil, vai ser ordenado nesse sábado pelo bispo de Novo Hamburgo, que eu esqueci o nome do bispo. Zeno? De Dom Zeno, isso. Dom Zeno vai fazer a ordenação dele nesse sábado. E eu vou acompanhar os seminaristas menores, junto com o padre Renan, que vai estar dirigindo a van. Então vamos para participar dessa celebração. Eu quero ver se tenho a graça de, ademais de visitar e conhecer a família Celestrinha, a família Abadia. Já entrei em contato com eles através do Insta. E vamos ver se a gente consegue também visitá-los aí para conhecê-los e dar um abraço aí na família, ter um almoço com eles e tudo. Vai ser uma alegria também ter essa oportunidade. Então vamos amanhã, bem cedo, por isso que eu vim para cá, deixar o carro, volto com o padre Renan para Curitiba e amanhã a gente sai 6 da manhã em direção a Canela e voltamos na terça-feira. Quero ver se ou a gente grava lá o próximo programa, ou gravamos na quarta, não sei como é que vamos estar aí nessa correria. E sexta-feira eu já saio para o Rio e de lá para o Maranhão. Um mês e pouquinho, vamos ter essas férias forçadas que a gente falou. Essa vida de missão, né? Vamos nessas missões aí no Maranhão por um mês e pouco, né? Vamos lá, padre, porque vamos em 16 minutos de entretenimento santificante. Não, mas é interessante, né? Porque foi bom poder a gente vê também, faz um pouco de pastoral vocacional, né? Quem deseja ser missionário, quem quer ser missionário, né? Como quem quer ser milionário, quem quer ser missionário. Vê que a vida nossa é muito bonita, maravilhosa, mas é muito intensa também, né? Tem um grupo me pedindo formação e eu falei, olha só, ano que vem, porque esse ano, fim de semana livre, já não tenho. Estamos no mês de setembro, né? Mas enfim, faz parte da vida. Então, como eu falei para vocês, estamos entrando na quarta parte do catecismo, que hoje iniciamos o tema da oração. Então, o ouvinte assíduo do Católico Se Sabia, a gente fica muito feliz de tanto que a gente tem repetido. Esperamos que tenha sido e que esteja sendo realmente de ajuda o tema do catecismo, conhecer a nossa fé, conhecer a estrutura do catecismo. Não é um livro para a gente ler do início ao fim, como já falamos, mas pelo menos conhecer de memória a sua estrutura, as suas partes e saber do que trata a nossa fé revelada, né? Porque ali está a revelação, primeira parte. Essa revelação ela vem celebrada no hoje e, portanto, atualizada. A segunda parte, liturgia. Essa revelação de Deus também nós estamos chamados a viver e, portanto, vem a terceira parte, os mandamentos. E a quarta parte é a parte da oração. Então é muito importante a gente entender onde se estrutura a oração. E por isso, como introdução ao nosso tema, eu leio o número 2558 do Catecismo. É o número que introduz a quarta parte, né? A oração na vida cristã. Então esse número 2558 diz o seguinte: grande é o mistério da fé. A Igreja o professa no símbolo dos apóstolos, primeira parte, e o celebra na liturgia sacramental, segunda parte, para que a vida dos fiéis seja conforme a Cristo no Espírito Santo para a glória de Deus Pai, terceira parte. Este mistério exige, pois, que os fiéis nele creiam, celebrem-no e dele vivam numa relação viva e pessoal com o Deus vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração, a quarta parte do catecismo. Então, nós estamos falando que o mistério da fé exige que os fiéis vivam numa relação com Deus. Essa relação é a oração. A oração é, portanto, necessária para quem está vivendo esse mistério da fé e, portanto, o catecismo também dedica toda uma quarta parte à parte da oração. A quarta parte está dividida em duas partes. A primeira fala sobre a oração na vida cristã e a segunda fala sobre a oração do Senhor, o Pai Nosso. Hoje nós vamos falar só sobre a oração na vida cristã, só sobre a primeira parte. E eu espero também ser breve, né? Para que a gente possa dar uma visão geral dessa primeira parte
que serve como base. A primeira parte é um pouquinho o pressuposto, a base, para depois viver a oração do Senhor, que é a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, se trata de apresentar, sim, a gente não pode aprofundar, como eu falei, mas tem muitos temas que a gente pode enriquecer. Por exemplo, ao final desse programa, aquelas pessoas que se perguntam sobre o que é a oração, como rezar, o modo de rezar, se é correto ou não, enfim, essas e outras perguntas, de repente você pode ter a resposta lendo o catecismo, aprofundando no catecismo. Então eu faço essa apresentação hoje e espero que um aprofundamento vocês mesmos possam tirar depois na sua leitura, no seu estudo. Então, a oração na vida cristã, essa é a primeira, no catecismo fala a primeira sessão, quarta parte, oração cristã, 2 sessões. Primeira sessão, oração na vida cristã, e segunda sessão, a oração do Senhor, o Pai Nosso. Vamos ver hoje a primeira sessão, a oração na vida cristã. O tema é muito bem apresentado no catecismo, porque primeiro fala sobre a oração, a revelação da oração, ou eu preferiria chamar a revelação, a oração na revelação, porque se trata da oração na Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, e depois a oração da igreja, o tempo da igreja. Depois fala sobre a oração na tradição da igreja, sobre as fontes da oração, o caminho da oração, a guia para a oração. E finalmente a vida de oração, que mostra quais são os tipos de oração e o combate da oração. Como eu disse, não se trata de aprofundar, mas só para que vocês vejam como o tema é rico. Então, revelação da oração. A oração no Antigo Testamento, primeiro se faz uma definição, número 2559. A oração é elevação da alma a Deus. Portanto, você que busca justamente elevar sua alma a Deus, já está fazendo oração. Eu me lembro que muitas pessoas perguntam: Padre, é que eu não consigo tempo para rezar, porque eu não consigo meia hora para rezar. Pois dedica 5 minutos de silêncio, 5 minutos que seja uma elevação da sua alma a Deus, e isso, segundo o catecismo, já é oração. Depois fala sobre todo o tema da revelação, a oração de Abraão, número 2570. A oração de Abraão exprime-se antes de mais nada em atos. O homem de silêncio constrói em cada etapa um altar ao Senhor. Só mais tarde é que aparece a primeira oração por palavra, uma queixa velada, que lembra a Deus as suas promessas, que não parecem cumprir-se. Assim nos aparece desde o princípio um dos aspectos do drama da oração, a prova da fé na fidelidade de Deus. Que interessante que o catecismo começa a falar sobre a revelação da oração voltando a Abraão, o pai da fé. E como na revelação de Deus, já na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, essa oração se faz como elevação da alma a Deus. E Abraão foi esse personagem que nos ensinou a elevar a alma a Deus, mesmo no tempo da provação. E, portanto, no tempo da provação, elevar a alma a Deus é uma oração perfeita, uma oração fundamentada na fé, uma oração baseada na fé. Isso tudo fala o catecismo, e a gente podia aprofundar muito mais depois, mas tem mais etapas, vamos chamar assim, da oração na Sagrada Escritura e, portanto, na revelação. Catecismo 2587. O Saltério é o livro em que a palavra de Deus se torna oração do homem. Davi, que compõe os Salmos como sua oração pessoal, e essa oração se converte em palavra de Deus. Que interessante como o catecismo diz, O Saltério, o livro dos Salmos, é o livro em que a palavra de Deus se torna a oração do homem. Mais adiante no catecismo tem um apartado sobre a oração de Jesus, e um Jesus que nos ensina a orar. Então vejam, do Antigo Testamento já vai para o Novo Testamento. Claro, eu pulei muito, Tem a oração de Moisés, tem a oração dos profetas, enfim, a gente podia aprofundar, mas como eu falei, não dá tempo, E a partir do número 2623, quando se trata da revelação da oração, já falamos do Antigo e do Novo Testamento, agora entra na oração da igreja. E na oração da igreja, na oração no tempo da igreja,
o catecismo fala sobre os vários tipos de oração que a igreja sempre tem vivido, sempre tem ensinado. A oração de bênção, oração de adoração, petição, intercessão, oração de ação de graças, de louvor. Então eu fico me perguntando, as pessoas que dizem, padre, que eu não sei rezar, padre, como eu posso aprender a rezar, padre, que tipo de oração que eu posso levar a Deus em cada momento? No catecismo fala tudo, 2623 em adiante, e aí você pode estudar, aprofundar, né? Um segundo elemento dessa primeira sessão, oração na vida cristã, falamos sobre a revelação da oração. Um segundo elemento nos vem tratar sobre a tradição da oração. E justamente, como eu disse, apresentam 3 pontos: fontes, caminho e guia para a oração, né? Fontes da oração são a palavra de Deus, a liturgia, virtudes teologais. Caminho da oração, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a revelação do Pai. Então o caminho para chegar à oração é o caminho de Deus. Mas eu queria deter-me apenas em um detalhe sobre esse tema, né? Guias para a oração. E existe um apartado muito interessante que fala sobre lugares da oração. E nesse eu quero sim deter-me um pouco mais, né? Porque de repente eu encontro com pessoas que dizem, padre, aqui eu rezo o terço quando eu estou deitado na cama e daí eu vou, assim, eu não deixo de rezar. Ou, eu rezo o terço quando eu estou caminhando de um lugar para o outro. E eu não digo que não seja um bom modo de rezar. De repente tem pessoas que vão trabalhar e enquanto estão indo caminhando para o trabalho, rezam o terço. Tudo bem, né? Eu entendo. Eu, às vezes, faço isso, saio caminhar e rezo meu terço, né? Mas o catecismo fala no número 2691. Então, o catecismo oferece guias para a oração, né? nesse terceiro ponto. E no número 2591 fala dos lugares. Olha só, guia para rezar, lugares para a oração, lugares favoráveis para a oração. E diz o número 2691, a escolha de um lugar favorável não é indiferente para a verdade da oração. A escolha de um lugar favorável não é indiferente para a verdade da oração. Para a oração pessoal, pode servir um recanto da oração com a Sagrada Escritura, ícones, para esse estar no segredo diante do Pai. Numa família cristã, esse gênero de pequeno oratório favorece a oração em comum. Então, o mesmo catecismo te ensina. Você, ouvinte do Católico, você sabia? Você que tantas vezes pergunta, padre, como eu posso rezar melhor? O catecismo está te ensinando, em primeiro lugar, dedica um pequeno cantinho da sua casa, que o catecismo fala de recanto da oração. Em quantas casas é bonito ver isso, né? A gente visita muitas casas e vê, para aqui o meu cantinho da oração. E tem ali a Bíblia, tem o terço, tem uma imagem de Nossa Senhora. Esses dias eu tive a alegria de visitar a Rafa Campos na sua casa, com seus filhos. Tivemos ali uma conversa muito boa. A gente viu os livros que o Álvaro e as crianças estão estudando, né? Livros muito profundos até, mas que a Rafa e o Vinícius com muita sabedoria vão ensinando, filhos pequenos já, e ali tem o cantinho da oração. E nesse cantinho da oração, o que é que tem? Uma mesinha, né, que serve de altar, tem umas imagens de devoção, tem a Bíblia, tem o terço e tem os livros do catecismo para as crianças. Então, quando eu cheguei ali, o Álvaro, né, as crianças, Helena, a Maria, falaram para mim, padre, esse é o nosso livro, vem ver o nosso livro, vem ver o nosso terço, vem ver a imagem que a gente usa, vem ver a nossa Bíblia. E todo mundo já sabe, esse é o nosso canto da oração, aqui a gente vem para rezar. Então, acho muito interessante, o mesmo catecismo nos convida a ter esse recanto da oração, né? Depois, continuando esse número, 2691, nas regiões onde existem mosteiros, tais comunidades estão vocacionadas para favorecer a participação dos fiéis na liturgia das horas e permitir a solidão necessária para uma oração pessoal mais intensa. Não é muito comum hoje em dia, dificilmente a gente encontra mosteiros no meio da cidade, né? A gente tem que sair um pouco da cidade para encontrar, mas ali no silêncio dos mosteiros, aqui perto de nós,
Joinville e Curitiba, temos a graça de ter o Mosteiro Trapista de Campo do Tenente, e ali realmente você entra e é silêncio. Silêncio para rezar, silêncio para favorecer a união com Deus, né? E também a participação na liturgia das horas, que os monges, as freiras rezam, né? As religiosas. Então também pode servir de lugar favorável para a sua oração e visitar uma capela, um mosteiro, etc. Claro, lugares onde de repente não tem, e aí vem a terceira parte, né, desse número. As peregrinações evocam a nossa marcha na terra para o céu. São tradicionalmente tempos fortes de uma oração renovada. E depois diz, os santuários são, para os peregrinos à procura de suas fontes vivas, lugares excepcionais para viver em igreja as formas da oração cristã. Então também, de repente, eu não encontro na minha cidade lugar que favoreça para a oração, mas sempre tem uma igreja. Na igreja tem a Capela do Santíssimo. Passa tempos ali. Eu falo para as pessoas, olha, você está indo para o seu trabalho, você está voltando para casa, para 5 minutos no Santíssimo. Lugares para a oração, tão necessário. Para, é que eu rezo no carro. É que eu rezo quando eu chego em casa. E a gente vive no meio do barulho. É aqui mesmo, onde eu moro, na minha casa em Joinville, não sei se dá para perceber ou não pelo nosso podcast, mas é um lugar muito barulhento. E eu tenho que sair daqui para fazer, de repente, minha hora eucarística num lugar um pouco mais silencioso. Enfim, muito necessário meditar no que o Catecismo fala, né? Número, de novo, 2691, sobre os lugares da oração. Eu quis citar esse número a modo de ilustração para que vejam como o Catecismo é rico. Como o Catecismo, nesse sentido, nos convida também, nos ensina, nos guia para a oração, que é o que fala esse número, né? Vida de oração, tradição da oração, guia para a oração, lugar. Uma coisa muito banal para nós, mas do Catecismo coloca, e portanto é para a gente aprender também. Tão importante vida de oração e portanto buscar o melhor momento e o melhor lugar favorável para a nossa vida de oração. Vamos continuar, porque senão a gente nunca acaba, né? Então falando sobre a oração na vida cristã, começamos falando sobre a revelação da oração, Sagrada Escritura, sobre a tradição da oração, falamos agora, né? Mas me interessa, fontes da oração, caminho e guia para a oração, mas me interessa sobretudo falar, porque é a pergunta que muitos tratam, né? Sobre essa terceira parte dessa primeira sessão, que é a vida de oração. Olha o nosso galo cantando, né? O galo hoje parou. E o galo engasgou. Ele está fora de casa. Está fora de casa. Está fora de casa, não está acostumado, né? O que aconteceu? O galo apareceu primeiro muito baixinho e depois deu um canto e parou, né? Tudo bem, então vamos lá, vamos continuar. A gente pelo menos sabe que já... O galo engasgou aqui. Já estamos partindo para o final, hein? Porque o nosso tempo também, pelas nossas correrias, está meio limitado, né? Mas vamos lá, então. Me interessa muito esse tema. A vida de oração. É o que nós temos que aprender, viver em uma vida de oração, né? E esse tema é interessante, eu quero aprofundar um pouco mais, né? Pelo menos no meu texto. Estamos iniciando a metade, né? Mas vamos tentar já ir finalizando, né? Esse tema é interessante, eu quero aprofundar um pouco mais, porque é o que a gente precisa, aprender a rezar. E o Catecismo coloca esses pressupostos, de onde nasce a oração cristã, a revelação, Abraão. Como a gente pode aprender a tradição da oração, as fontes da oração, o caminho para a oração, guias para a oração. Mas, sobretudo, o Catecismo quer levar você, ouvinte do Católico Você Sabia, a aprender a viver uma vida de oração. Tanto que, terminando essa parte, depois vem a oração por excelência do cristão e uma explicação de cada parte dessa oração, que é o Pai Nosso. A gente vai ver no próximo episódio sobre essa série do Catecismo, né? Então, vamos entrar sobre a vida de oração. Primeiro, o Catecismo fala sobre expressões da oração cristã e segundo, o combate da oração. Vamos então falar sobre as expressões. Número 2701. A oração vocal, primeira expressão da oração cristã. Oração vocal. O que é a oração vocal? Por oração vocal, a igreja entende qualquer oração que já está escrita, que já está formulada, que não é aquela oração que você faz espontânea, mas é uma oração que já existe, ou um texto que você lê, feito oração, né? E normalmente essas orações são feitas em voz alta, por isso oração vocal, né?
Número 2701. A oração vocal é um elemento indispensável da vida cristã. Por que é indispensável da vida cristã? Porque é o início. Os santos falam que o início, a primeira etapa da pessoa que está começando uma vida de oração é a etapa da oração vocal. Não queira você que está aprendendo a rezar, começar já a conseguir fazer uma oração espontânea de meia hora ou de 1 hora. Você tem que partir pela oração vocal, é assim que começa. Você tem que pegar uma oração feita, tem que usar um manual de oração, tem que usar um devocionário. Isso é oração vocal e é a primeira etapa da oração, né? Continua o número 2701. Aos discípulos, atraídos pela oração silenciosa do seu mestre, então Jesus que rezava no silêncio, portanto Jesus que fazia meditação e não oração vocal, os discípulos foram atraídos e queriam aprender. Eu também quero rezar assim. E o que Jesus disse? Ensina uma oração vocal, o Pai Nosso. Veja, então, a pedagogia da oração de Jesus. Jesus faz meditação. Ele faz oração no silêncio, faz oração espontânea. E a pessoa diz, nossa, Jesus, eu quero rezar como o Senhor. Ah, então vem aqui, eu vou ensinar para você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ensina uma oração vocal. Você não vai passar do nada da oração a 1 hora, 2, 3 de oração de união com Deus, sem passar antes pela oração vocal. Essa é a pedagogia de Jesus e é o que Jesus ensina, né? E é bem interessante realmente, porque às vezes as pessoas menosprezam, não sei se chega a ser um menosprezo da oração vocal, sempre tem, né, talvez um pouco dessa mentalidade que entrou também da realidade protestante, de dar menos valor para a oração vocal, né? E às vezes os católicos também abraçam essa realidade. Não, eu quero fazer oração de coração e tudo, mas se você não tem já um ritmo de oração, se você já não tem já um gosto pela oração, que começa pela oração vocal, pois o que os pais ensinam aos filhos são oração vocal, é um Pai Nosso, Ave Maria, é o Credo, é o Glória, não, partes da missa, não, e assim como vai tomando gosto pela oração, mas é essencial poder dar esses passos, mas também, né, pois acredito vai falar, não podemos só ficar na oração vocal. Porque a oração vocal, é um momento de oração, é um momento que, podemos ter muitos frutos de vida de oração, de vida interior, mas o nosso coração também deseja mais, né? Desejamos, um diálogo com um amigo. Não, nosso coração deseja, falar com o Mestre, falar com aquele que sabemos que nos ama e, muitas vezes também precisamos expressar aquelas realidades que trazemos no nosso coração. Mas é o que o Padre falou, não vamos começar com 2 horas, 3 horas de oração, vamos dar passos para poder ir alcançando essa realidade na nossa vida também. Então, não exatamente o catecismo está falando 4 partes, né? 4 expressões, estamos falando das expressões, né, da oração. A oração vocal é aquela inicial, depois vem outras 3, né? A meditação, a contemplação e a oração mental. Então vamos entrar no tema da meditação brevemente. 2705. A meditação é sobretudo uma busca. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã para aderir e corresponder ao que o Senhor lhe pede. Medita aquele que, ouvindo a Deus, busca ir falando com Ele no seu coração. E como diz o catecismo, busca uma resposta. A meditação é busca de uma resposta. Então, eu escuto a Deus, eu falo com Deus, mas sempre buscando uma resposta. É aquela oração, a meditação é aquela oração um pouco mais espontânea, é ir conversando com Deus, buscando sempre uma resposta, né? Claro, para chegar nisso, de repente eu tenho que começar pela oração vocal, são etapas, né? Depois tem uma terceira etapa, uma terceira expressão da minha oração, que é a contemplação, número 2709. O que é a contemplação, diz o catecismo? Responde Santa Teresa. Outra coisa não é, a meu parecer, a oração mental, senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós, com quem sabemos que nos ama. Então essa é a definição de Santa Teresa de oração, definição clássica. Tratar de amizade com quem sabemos que nos ama. E diz o catecismo, a contemplação procura aquele que o meu coração ama, que é Jesus, e nele o Pai. Contemplar, portanto, é ver. Contemplar é procurar Jesus, é procurar ver Jesus na minha vida.
Contemplar ver Jesus na sua vida, nos seus milagres, nas suas palavras, nas suas ações, no hoje da minha vida. Isso é contemplação. Alguns dizem que é a forma de oração mais perfeita, né? Então, o catecismo fala também da contemplação. E, finalmente, o número 2717 fala da oração mental. A oração mental é silêncio, esse símbolo do mundo que vem, ou amor silencioso. As palavras na oração não são discursos, mas gravetos que alimentam o fogo do amor. Então existe já um amor, existe um fogo, e esse fogo tem que ser alimentado pelas palavras. Mas o fogo desse amor, né, a sua vida de oração, também é silêncio, também é união com Deus, e portanto oração mental, né? Enfim, a gente poderia aprofundar em cada um dos tipos de oração para ensinar métodos, né? Mas não queremos fazer isso agora. O catecismo só queremos apresentar para que você depois possa aprofundar, né? E finalmente o catecismo conclui essa primeira sessão falando sobre o combate da oração, né? A oração sempre será um combate. Portanto, você se sente consolado, né? Quando você sente que é difícil rezar. Pois sim, o catecismo da sua fé, o catecismo da Igreja Católica diz: a oração sempre será um combate, sempre será uma luta. Por quê? Porque temos pecado original, e pelo pecado original tendemos a relacionar-nos só com nós mesmos, egoísmo, e a oração é relação com Deus, né? E as dificuldades do dia a dia, né? As distrações, a falta de tempo, a correria, as próprias tentações do demônio, do mundo, que vai querendo nos afastar da oração, né? E realmente essa parte é bem importante também dentro do catecismo. Todo o catecismo é bem importante, mas talvez dentro desse aspecto da oração, né? Atentar, né? Colocar uma atenção sobre essa parte do combate da oração, para que sejamos conscientes que a oração não é fácil, né? Pois nós buscamos, como religiosos, dentro da nossa congregação, fazer todos os dias 1 hora de oração, né? Eu falo por mim, não falo pelo Pai. É difícil, dedicar o tempo diante das atividades e muitas vezes querer acortar o tempo, não se distrair com as realidades do dia a dia, né? É o silêncio interior, exterior, é a dificuldade com o sono, é a dificuldade com os pensamentos de distrações, né? Mas é aquele esforço de querer ter esse tempo com Deus, com o nosso Criador, né? Meditar na sua palavra, conhecer o seu amor, experimentar o seu amor, né? Ter esse tempo de Deus, né? Falar com Ele, manifestar nossas dificuldades, quanto é necessário isso, né? E é um combate, a oração é um combate espiritual em que temos que lutar com todas as armas de Deus contra as realidades e essas tentações de cada dia, né? E justamente essa parte do combate da oração, né? Eu vou tratar exatamente sobre esses 3 ou 4 obstáculos, né? Alguns o Padre Felipe mencionou, mas eu vou tratar só como uma apresentação, depois você pode aprofundar ali na leitura e no estudo do catecismo, né? 2726, no combate da oração temos de enfrentar em nós e à nossa volta concepções errôneas da oração. Então, como é comum hoje, eu estou fazendo meditação, padre. Que bom, como que você faz? Eu sento, cruzo as pernas, fecho o olho e fico... enfim, né? Existe um elemento de psicologia, de vazio mental. Queremos chegar ao vazio mental e achamos que isso é oração. Muito pelo contrário, a oração é encher a nossa mente de Deus, né? Mas um obstáculo, portanto, nesse combate temos que lutar, temos que enfrentar essa mentalidade de hoje que tem concepções errôneas da oração, né? O número seguinte, 2727, fala que outro tema que temos que enfrentar são mentalidades deste mundo que nos invadem se não estivermos atentos. Por exemplo, só é verdadeiro o que se pode verificar pela razão e pela ciência. A oração, certamente, a relação com Deus não se pode verificar. E se você acredita nisso é porque você está contaminado pelas mentalidades deste mundo. Então temos que lutar contra isso também. Não significa que Deus vai falar com você. Padre, mas a oração é falar com Deus. Deus não vai falar com você como você não vai ouvir a Deus como me ouve a mim ou como ouve o Padre Felipe. Você vai ouvir a Deus no silêncio, nas circunstâncias, né? Ontem eu dei uma formação e eu li uma passagem da Bíblia. E hoje uma menina, uma jovem me escreveu
dizendo: Padre, essa passagem da Bíblia foi a resposta de Deus que eu estava precisando, né? E não tem nada a ver. Eu li uma passagem que fala sobre a paciência e ela estava esperando uma resposta sobre o matrimônio. Então, quer dizer, não tem nada a ver, e no entanto para ela foi Deus falando claramente, né? Veja, Deus não aparece assim falando como eu estou falando com você. Deus fala por meio de circunstâncias, por meio de encontros, etc. Enfim, a gente podia em outro momento falar sobre como Deus fala, né? Número 2729, a dificuldade habitual da nossa oração é a distração. É interessantíssimo, faz o exercício, você vai ver, você tem um monte de coisa para fazer e você nunca lembra dessas coisas. Você vai dedicar 5 minutos para rezar e começa a lembrar de tudo o que você tem. É impressionante, fala, nossa. Aí depois, se você não anota, eu lembro depois, vou continuar rezando. Aí depois você quer lembrar e esquece. É impressionante como o demônio entra também, né, nas distrações. Partir à caça das distrações seria cair nas suas ciladas, diz o catecismo. Basta regressar ao nosso coração. Uma distração revela-nos aquilo a que estamos apegados. E esta humilde tomada de consciência diante do Senhor deve despertar o nosso amor preferencial por Ele. Que interessante. Em vez de buscar lutar contra as distrações, o que eu tenho que fazer é perceber que meu coração ainda não está completamente no Senhor e, portanto, buscar isso, né? E a tentação mais comum e a mais oculta, 2732, é a falta de fé. Então, é o que muitas vezes acontece conosco. Não ouvimos a Deus. Padre, quanto mais eu rezo, mais difícil fica. Padre, eu rezo a vida toda e Deus não me escuta. Então, é interessante falar também sobre esse tema, como também é uma luta. A falta de fé, a falta de confiança, o querer que Deus se submeta ao nosso modo de pensar, né? Então, enfim, podemos aprofundar depois, mas está aí uma apresentação sobre essa primeira parte do catecismo sobre a vida de fé. No final ainda se faz um convite a perseverar na oração e se contempla Cristo como exemplo. Então, resumindo e concluindo essa primeira sessão da quarta parte do catecismo sobre a oração: primeiro, revelação, Sagrada Escritura; segundo, tradição, fontes, caminho, guia da oração; terceiro, vida de oração, expressões e combate da oração. Diante dessa riqueza, agora sim podemos entrar entendendo tipo de oração, expressão, luta, fontes, Sagrada Escritura. Quando eu entendo tudo isso, de onde nasce a minha oração e como eu posso rezar, então sim podemos entrar na oração por excelência, que é a que Cristo nos ensinou. O catecismo vai falar sobre os pedidos do Pai Nosso, mas por hoje espero que tenha ajudado a entender um pouquinho essa primeira parte e depois, parte por parte da oração por excelência, que é a oração do Pai Nosso, a gente vê no próximo encontro. Agradeço a atenção, muito obrigado. Já vou deixar aqui o Padre Felipe concluindo, se me permitem, porque tem uma pessoa me esperando lá embaixo e já está louco aqui escrevendo, né? Falou, estou esperando, Padre. Então, agradeço a atenção, espero que tenha ajudado. Já deixo meu alô, minha bênção a todos e nos vemos na próxima semana com a graça de Deus, né? Bem, nós só complemento só porque tivemos um programa, o número 26 do podcast, que falamos um pouco também não sobre essas dificuldades na oração e por que é importante buscar, dedicar tempo à oração. Vocês podem retornar lá atrás no programa número 26 e um pouco que na verdade foi baseado também nesses números do catecismo que depois acabamos de falar, que o Padre Renan nos ajudou tanto, né? E foram perguntas do UCAT, né? Desse compêndio do catecismo que tivemos tem para os jovens, e pois, aí vocês podem também retornar também algumas ideias que talvez sejam de ajuda. Mas obrigado aí pela atenção, pois um grande abraço, né? Já sabem, queixas, reclamações, dúvidas, perguntas, opiniões, temas, desejos de temas, pois católico cesabia@gmail.com, católico sabia, tudo junto, @gmail.com. Deus abençoe a todos, minhas orações e minha bênção. Fiquem com Deus.